tranquilo. Gente, então vamos lá. Desculpando-nos esse atraso inicial aí, mas vamos tentar ganhar um tempo ao longo da nossa noite de partilhas aí de hoje. E assim, primeiro, antes de tudo, né, gente, uma alegria, assim, imensa, sabe? Um dos objetivos da nosso encontro hoje, um deles um dos tantos, não é? São os agradecimentos, né? Agradecer demais, assim, a todos vocês, todas vocês que apoiaram, sabe, a ideia da MAV, dos Amigos do Meio Ambiente e da Vida, do nosso querido amigo Germano, do Instituto Espírita Amigo Germano, e que mesmo após a transição que aconteceu na casa, puxa, deram um apoio, deram uma força, assim, incrível para essa missão que é nossa, né? É uma missão nossa, é uma missão irrevogável, uma missão inadiável. E então, assim, eu volto aqui, né, um servidor humilde de todos vocês, sabe? Estamos junto para tocar esse barco, tocar essa missão, sabe? E com muita gratidão no coração. Então, agradeço a todos vocês, todas vocês, e com a certeza de que nós temos uma missão, né? E é realmente uma missão. Nós aqui já não somos prejudicados pela ignorância, pela indiferença. Então a gente sente que precisa ir um pouquinho além, não é? E estamos aqui, todos nós, todos vocês, todas vocês, e é uma alegria muito grande, tá, gente? A gente hoje se propôs, como a turma ao longo do ano passado, muitos participaram algumas vezes, outras não, perderam conteúdo. Lá no grupo do WhatsApp, a gente, por consenso, né, a turma topou, achou que seria interessante fazer uma revisão brevíssima. Vai ser um desafio, tá? Mas eu prometo que vou honrar o desafio aí com vocês, de fazer uma revisão de tudo que a gente já viu. Mas assim, gente, é uma revisão da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, naquele nosso estilo, naquele nosso jeitão, interativo, com vocês, assim, dando vazão às intuições, às dúvidas, trazendo o que vocês conhecem do tema, para enriquecer o nosso trabalho, sabe? Para enriquecer o nosso estudo. Então, nós vamos sempre com essa pegada, porque é assim, sabe? Com a diversidade de opiniões, com a riqueza da contribuição que todos vocês sempre fizeram, que a gente está construindo não só um grupo de estudos, não é simplesmente um grupo de estudos, é um grupo que é muito mais do que isso, ele quer irradiar realmente conhecimento, quer propor ações, quer irradiar o estímulo, a motivação para que se faça alguma coisa, porque nós não temos realmente muito tempo, temos pouco tempo para reverter. E como diz o Trigueiro na obra dele, né, tem um pesquisador irlandês, que agora não vou me lembrar o nome, que disse que até agora foram 100 bilhões de humanos que passaram pela Terra, né, ao longo de toda a história, 100 bilhões. Hoje nós somos em 8 bilhões, se não me falha a memória, né? Então, nós, esses 8 bilhões, 8% de todo mundo que já passou aqui, é que temos, assim, uma responsabilidade muito grande de fazer alguma coisa. Então, vamos lá. É o que nós vamos tentar fazer. Pedindo desculpas aí pela voz que está muito ruim. Mas vamos lá, vamos em frente. E assim, gente, nos próximos dias vamos escolher juntos, tá? Não vamos fazer isso hoje, claro, mas vamos escolher juntos um nome e uma identificação visual, né, para essa nossa nova fase do grupo de estudos. Então, intuições aí ligadas de todos, né? Quem tiver uma ideia, os seus mentores aí, enfim, fiquem à vontade para contribuir. A gente vai ativar isso aí na semana que vem. Turma, inspirações para nós então, tá? Para começar a nossa noite de hoje. Essa imagem aqui, a Carlise não está aí, né? Puxa, senti falta dela. Eu já ia fazer a descrição da imagem. É uma foto. Bom, ali está escrito embaixo, agora eu já entreguei quem é, né? Mas eu não reconheci, sabe? Eu não reconheceria se não tivesse o nome ali. É Leon Denis. É uma foto de Leon Denis no Congresso Espírita Internacional de Paris, no final do século XIX. E o Leon Denis diz:
para nos inspirar, né? O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Isso nos leva a muitas conexões. E uma dessas conexões nos leva da França, do Espiritismo, para o Oriente Médio, do Islã. Olha só, porque é legal, tudo isso conversa, dialoga. Uma poesia sufista, que é no ramo do islamismo, diz o seguinte: morro como rocha e surjo como planta. Morro como planta e surjo como animal. Morro como animal e surjo como homem. Posso morrer como homem e surgir como anjo. Quando eu cresci menos morrendo, eu adoro essa poesia sufista, porque é o Espiritismo, é Kardec, não é? E aqui uma imagem que eu encontrei na internet, muito interessante, de um Kardec sorridente. É uma arte, né? A gente sabe, mas a gente está acostumado a ver o Kardec sisudão, né? Aquela imagem sisuda. É o Kardec com um sorrisão muito bonito aqui. E ele, na Gênese, diz que assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Em outro trecho da mesma Gênese, ele afirma que de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas sobre os sistemas, planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Isso é para nos inspirar, tá, turma? Para nos inspirar a entender que está tudo conectado. A gente já percorreu vários reinos, vamos percorrer outros e vamos avançar, vamos caminhar, vamos evoluir, e a gente precisa começar essa evolução. Eu falo por mim, porque eu comecei ontem. A gente precisa começar por dentro, para que de dentro irradie, né? Então nós vamos, capítulo a capítulo, do que a gente já viu da obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, fazer assim, ó, até fiquem à vontade para me puxar a orelha se eu avançar muito na velocidade, tá, gente? É porque o desafio é grande de vencer, resumir o que nós já vimos até agora. A introdução da obra do Trigueiro. O livro do Trigueiro nasceu em 2004, numa palestra chamada Ecologia e Paz, num centro espírita do Rio de Janeiro. E o Trigueiro, ele percebia que muito se falava de paz, mas nada se falava sobre ecologia, sobre espiritismo. E aí lançaram um desafio para ele de fazer uma fala sobre isso. E ele fez. E depois dessa fala, nasceu o livro, então, Espiritismo e Ecologia, que já ganhou uma segunda edição, todos sabem. Eu procurei aqui adaptar esse resumo, fazendo um estudo breve da edição nova do livro do Trigueiro, de modo a acrescentar alguma coisa que tenha mudado, mudou algumas coisas, mudaram algumas coisas sim. E o Trigueiro diz que, paz era um assunto recorrente nas palestras públicas, desde que ele começou a frequentar em 87, mas a ecologia não. E ele pôde constatar que, na maioria absoluta dos casos, os assuntos ecológicos eram considerados periféricos ou desimportantes. Gente, fique à vontade para me responder uma pergunta aqui, tá? Começando o nosso jogo de interação. E hoje, como andam nossas casas espíritas? Como andariam outros templos de outros credos religiosos? Sabe? Será que 2023 o movimento espírita está trazendo da periferia o tema ecologia e colocando no centro das atenções? É uma perguntinha danada. Vocês querem arriscar uma resposta? O que vocês acham? Alguns centros sim, outros não. Posso falar? Por favor. Eu acho que você já tem a resposta, né? Basta ver o que aconteceu com a gente. Pois é, eu queria me abstrair até disso, né? Mas é um fato. Mas foi um exemplo perfeito.
Mas é um exemplo. Infelizmente, o exemplo aqui, doméstico, no nosso quintal, né, Patrícia? E assim, de manutenção do tema na periferia mesmo. Uma pergunta, infelizmente não emplacou de cara, né, no nosso Centro Espírita de Porto Alegre, mas na capital dos gaúchos teria outra experiência que foi dando certo, ou tá todo mundo ainda engatinhando e tá difícil? Alguém que mora aí no Rio Grande do Sul pode ajudar na resposta. Eu estou fora já desde outubro de 21 e não tinha percebido, sabe? Fora as ações da FERGS, alguma coisa do saber ambiental, que é muito incipiente, que parece que deu uma caída, pelo que eu percebi. Eu desconheço, Raquel. Porque lá do Rio, de São Paulo, tem exemplos bem promissores que a gente sabe, né? E aí o Porto Alegre ia ter... ia carregar a bandeira aí, né, do pioneirismo e não emplacou de cara, que pena, né? Não foi bem recebido. Sim. Não emplacou mesmo. Na verdade, assim, eu andei conversando com o conselho diretor e eles estão querendo focar mais no estudo dentro da casa, no estudo da doutrina espírita convencional dentro da casa. E que daqui a uns meses eles vão ver se eles consideram que o estudo já está adequado da doutrina convencional para poder começar a abrir para outros tipos de atividades, tá? Mas eu realmente não sei se eles vão querer esse grupo de estudo lá. Vamos ver. Enfim, é questão de prioridades, não é? E questão também de estudar Kardec no estilo Kardec. Kardec diz a progressividade, fala sobre a progressividade da doutrina, para e passo com a ciência, com a filosofia. Nossa, Kardec tem tantas referências. A Trícia está com a gente, a Trícia do Move também. E, bom, tem inúmeras referências de Kardec sobre o meio ambiente, sobre a questão da relação com a vida, enfim. É questão de realmente desejar, né? Olhar Kardec como Kardec gostaria que nós olhássemos a doutrina, né? É uma questão de tempo também, né? Porque com o passar dos anos, isso vai inevitavelmente entrar em pauta e só vai demorar, acho que mais. Sim, mas vai. Sem dúvida. E não temos muito tempo, né? Tem um capítulo aqui do André Trigueiro que é senso de urgência, nós vamos resumi-lo rapidíssimo, com a velocidade de Usain Bolt nos 100 metros rasos, que fala disso, a gente não tem tempo. Enquanto a gente fica aqui pensando, não, vamos estudar Kardec e vamos manter o atendimento fraterno, vamos manter as palestras, os grupos de estudo, vamos deixar as irradiações para os animais de lado, acho que não é uma prioridade, meio ambiente também de lado. Enquanto esse tipo de deliberação, de decisão continuar, o mundo continua com seus eventos climáticos extremos, com os refugiados climáticos em situação de absurdo sofrimento, com a sexta extinção em massa acontecendo de inúmeras espécies. É complicado. Carol, diga, Carolzinha. Coincidentemente, eu estou com uma passagem do Kardec aqui que fala sobre o progressismo. Diz ele: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela a aceitará. Professor Leon Denisard Rivail, Kardec. Mas vamos lá, né? Bom, gente, o importante é o seguinte, sabe? É uma coisa que eu carrego comigo como um mantra pessoal. Eu quero, se Deus permitir que eu viva mais uns 30, 40 anos, eu quero olhar para trás, quando eu estiver bem velhinho,
E mesmo que tenha errado um monte, e certamente errei e vou errar muito, eu quero olhar para trás assim e perceber, olha, eu tentei. E junto comigo tinha uma galera que estava tentando também, sabe? Que hoje aqui são vocês. Então, vamos lá, vamos fazendo a nossa parte. Fé inabalável, Roberto. Fé inabalável. Isso aí. Gente, vamos adiante aqui. Oi. Bem, que assim, parece que quando uma porta fecha, abre duas janelas também, sabe? Sim. Eu ainda estou aqui ruminando um ocorrido no dia de hoje, né? E para variar, né? Mas já tinha um tempão que eu não levava coice fraterno, como diz Raul Teixeira. Mas é umas coisas que meio que serve, tipo, a gente leva um pito porque está falando de ética animal, de uma ética ambiental, dentro da doutrina, né? Porque isso aí, a gente fala dentro do pessoal do movimento espírita, então isso não é do movimento, isso não está sendo discutido no âmbito das AMES, dos conselhos regionais e não sei o quê. Então isso ainda é apócrifo, né? Então hoje eu recebi um safanão por conta de alguma coisa que eu devo ter publicado em algum grupo, só que esses grupos de trabalho, eles têm... As mensagens apagam com 7 dias, né? Então eu não tenho noção do que foi que eu publiquei. Com certeza era coisa de espiritismo e ecologia e tal e tal. No entanto, uma das coisas que eu publiquei, a mais recente, foi quando saiu a campanha permanente da FEB, né? Que está sendo trabalhada para ser lançada em junho e ter ação permanente, né? Então, como foi uma das publicações que eu fiz, quem me deu me passou o sermão hoje foi a nossa coordenadora da comunicação social da União Espírita Mineira. Aí, né, ao mesmo tempo que fala que fica sem graça de ter que passar um pito, assim, mas, tipo, superior, outras pessoas ficam falando, tipo, vai lá, fala com ela, você que é coordenadora, né, sobra para ela e tal. Ao mesmo tempo, ela falou assim, Trícia, mas deixa eu te dar uma ideia. A gente trabalha, a gente tem regiões dentro do estado bitelão desse também, né, a gente se propõe, cada região, são 5 regiões, a elaborar uma oficina. É sobre uma ferramenta de comunicação, é sobre exposição de palestra pública, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente está tentando definir o que nós vamos falar esse ano, e a gente estava meio, o meu grupo, estava meio que indo para um lado de palestra pública, um negócio assim, e um outro grupo que faltava definir o tema já bateu o martelo nesse, ou seja, a gente seria redundante quando a gente delimitasse o tema e ficasse mais ou menos da mesma coisa. Aí eu achei massa isso, que essa coordenadora, em seguida de ter dado um pontapé em eu, falou assim, deixa eu te dar uma sugestão, como a sua equipe tá fechando um tema muito similar ao da equipe do Sul de Minas, né? Por que você não trabalha aquela campanha permanente da FEB, faz uma oficina, porque acaba sendo você, que todo mundo elabora um negócio, define temas, isso, aquilo, e todo mundo sai fora e acaba sobrando muita coisa para você, e você domina. Aí eu já estou aqui, assim, falta esse meu grupo da Comissão Leste, eu levar para eles apresentar, se todo mundo topar, o que é meio difícil, eu vou ter a oportunidade de fazer uma oficina para o estado de Minas inteiro. Olha que bacana. Aí eu estou aqui com a sociedade e vislumbrando isso, sabe, Roberto? Que a gente fica chateado no movimento, na casa espírita, eles dão uns safanões na gente, mandam a gente ficar quietinho ali no canto, né? Mas vai falar isso aí não e tal. Mas, não sei, a gente se concretizar, a gente vai ser bom demais, porque quando a gente faz uma ação, eu vou fazer uma oficina pela minha região, aí vou apresentar para o estado inteiro. Se isso sobressair, a FEB chama para a gente estender essas oficinas para o país, para a federativa, sabe? Aí, exatamente. Você vê, eu estou emocionada ainda, sabe? Porque eu levei esse pito, né? Não tinha surgido, não tinha vindo à baila esse assunto. Olha que bacana. Ô, Trícia, sinta-se abraçada, tá? Sinta-se confortada, energizada. Onde o coice fraterno pegou, a gente passa ali um gelol, coloca um gelinho,
faz uma compressa de calor e vamos lá, vamos caminhando. Adorei. Funciona para Viu? Adorei o gelol do Coisa Fraterno. Gelol E fraterno. só para dizer que eu vi gelol fraterno, adorei. Só para dizer que a minha colega bióloga aqui da Prefeitura de São Nicolau aceitou o convite e entrou e está ouvindo a conversa. Ana Paula, bem-vinda. Ana Paula da Rosa, eu não sabia que nome era, que bom, seja bem-vinda, A Ana minha Paula. colega bióloga que é espírita também, e aí ela está aí, tem uma possibilidade de entrar num outro curso ou não, ela ainda não sabe, mas enquanto ela não definiu a terça-feira, ela vai que legal. conhecer aqui. Tá? Que legal, Ana Paula, seja bem-vinda. A gente está fazendo uma revisão rápida sobre o que já vimos da obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, tá? Vamos juntos. E Trícia, estamos juntos, Nossa tá? conexão aqui não é muito boa. Nós vamos orar aí para as falanges da tecnologia nos ajudarem. Gente, alguém pode... Oi? Pode ter certeza que se concretizar essa ação, eu vou trazer aqui para o grupo e para o móvel para a gente trabalhar junto. Vamos Exato. levar ao ambiental espírita, velho. Se der certo. Isso aí, conta com a gente. É sinergia total, exatamente, esse é o nome do jogo. Uma pergunta Gente, também aqui, antes de tu começar a revisão propriamente dita. Tu tá ainda assim experimentando, né? Como está sendo essa nova versão virtual de encontros. Esse é o grupo brasileiro, tu vai fazer um internacional também, né? Sim. A ideia é começar rapidamente, pegar o que a gente... Pegar bem na sequência, né? Primeiro nosso encontro, traduzir para o inglês e passar para a turma, com o mesmo estilo nosso aqui, o mesmo jeitão nosso. Mas tu não grava, né? Não é gravado e filmado as reuniões, ela é fixa aqui só agora. A gente grava para nós aqui. Não tem uma página no YouTube que tu vê a reunião a qualquer hora? Ainda não, mas nós vamos conversar sobre isso lá no grupão, viu, Raquel? Porque a gente vai precisar. A tua colocação é bem importante. Só uma pergunta, assim, não sinto falta disso, mas eu vejo que tem centros espíritas que eles deixam gravadinho as playlists, as temáticas, né? Não sei se tu está pensando nisso também. Sim, vamos fazer, é muito bem colocado, precisamos fazer, porque é uma maneira de irradiar também, né? Quem perde uma ocasião pode retomar. Quem perde, sim. Vai depender da concordância de todos do grupo. Se todo mundo fechar, beleza. Aí vai ser feito. Isso é rapidinho. Isso a gente faz rapidinho. E eu já muito bom. Isso é comunicação social espírita. Eba! Vou trabalhar. A Trícia é da área. A Trícia é mestre na área. Não é mestre, não. Legal, gente. Bom, ainda sobre a introdução, meus amigos e minhas amigas, alguém poderia dizer, né, como o Trigueiro falou na obra dele, alguém poderá dizer que essa crise, a crise ambiental, não existia no século XIX, quando Kardec codificou a obra espírita. Ainda que isso fosse verdade, diz o Trigueiro, não foi o próprio codificador quem afirmou que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade? Se a ciência em algum momento contradisser alguma premissa do espiritismo, não cabe ao espírita rever esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência? Pode ser que a problemática ambiental não existisse no século XIX, como existe hoje, óbvio, são tempos diferentes, mas cidades como Londres e a própria Paris de Kardec, por conta da Revolução Industrial que estava começando, já estavam mergulhadas em fuligem. Já era aquela população imensa de chaminés jogando fumaça para cima, as fábricas ali, as primeiras fábricas também. Então, a questão da poluição já tinha nascido na Europa no tempo de Kardec. Claro, não com o impacto que tem hoje, né? Que mais aqui, então? Bom, aí, gente, a gente parte para o capítulo Espiritismo em Frases de Efeito. Os espíritas, né, diz o Trigueiro, assim como os seguidores de outros credos, afirmam suas crenças por meio de frases curtas.
que emprestam sentido às suas convicções, né? A gente sabe disso. Então, frases de efeito podem explicar a nossa indiferença, o nosso distanciamento em relação ao meio ambiente e à vida? Eu acho que sim. O Trigueiro tem certeza que sim. Já falou isso em várias palestras. Por exemplo, a verdadeira vida é a vida espiritual. Aí eu coloquei essa imagem muito fuleira de um fantasma totalmente fake, simulando, né, uma aparição, né, de um espírito, para mostrar que a ideia que se tem de que a nossa vida é a vida só do lado de lá é uma ideia tão distante da realidade da nossa vida de espíritos imortais, como é distante essa imagem desse fantasma, desse espírito segurando um lampião com um lençol com os furos ali para poder enxergar. Percebem? Onde o espírito vive? O espírito vive onde ele estiver, seja encarnado, seja desencarnado. Uma outra frase muito, que também cita-se bastante, estou aqui de passagem. Muitos daqueles que repetem a frase eu estou aqui de passagem podem estar reforçando o estoque de desapreço e desinteresse pelos assuntos do aqui, do agora, da vida, do meio ambiente, da preservação das florestas, da preservação do reino animal, da preservação de espécies silvestres, selvagens que estão desaparecendo, e aí a turma da biologia sabe melhor do que ninguém, estão desaparecendo num ritmo super acelerado. E a imagem da estação de trem aqui é a estação de trem do Porto, aqui em Portugal, mostra bem isso, é para ilustrar que não, a gente não está aqui de passagem esperando o trem que vai nos levar para a estação de trem de nosso lar, que fica pertinho do chafariz na Praça Central. Não, não é bem isso. Não é bem isso. Nós somos os responsáveis pelo rastro que deixamos durante a nossa passagem, seja encarnados e deixamos rastros pegajosos, ou os rastros também que deixamos no lado de lá, porque a gente sabe que psicosfera, poluição, ela acontece em dois mundos, né, gente? E aí, um outro capítulo do Trigueiro fala da ecologia na obra de Chico Xavier. Nosso querido Chico, uma pessoa abençoada, que executou uma obra social absurdamente incrível, super abrangente, atendeu, eu não tenho ideia dos números, mas centenas de milhares de pessoas ao longo da vida inteira, em todas as atividades sociais dele. O Chico, ao longo de 92 anos de existência, ele passou ele presenciou muitos momentos críticos da nossa história. Em 1910, quando ele nasceu, o mundo tinha 2 bilhões de habitantes. Hoje tem 4 vezes mais. 4 vezes mais. 2 guerras mundiais ele viu. Ele viu o crescimento do comunismo, as ditaduras que se espalharam no mundo afora. Ele viu o crescimento e a consolidação do capitalismo e todas as desigualdades que a gente sabe que são marca registrada do capitalismo. Ele viu tudo isso, ele viu a queda do Muro de Berlim, enfim. Chico foi uma testemunha ocular da história de muita coisa. E durante essa vida inteira do Chico, não foi só Emmanuel e André Luiz, tá, gente? Vocês sabem melhor do que ninguém. O Chico deu voz a muitos espíritos, muitos, e todos eles com referências ricas, sabe, poderosas, sobre a ecologia, sobre a ética animal, sobre a ética ambiental. Então a gente fala não só de Emmanuel e André Luiz, a gente fala de Amélia Rodrigues, de Augusto Neto, Batuíra, Casimiro Cunha, Cornélio Pires, Humberto de Campos, o irmão X, irmão José, os poetas, né? Jair Presente, João de Deus, Maria Dolores, a própria mãe. A Maria Dolores não, a Maria João de Deus era a mãe do Chico, né? Me corrijam. Meimei, Milton da Cruz, Neio Lúcio, a Veneranda, a ministra Veneranda, que apareceu
na obra do André Luiz em Nosso Lar, né? O Wallace Leal, Rodrigues de Abreu, para citar alguns. E assim, se a gente somar tudo que foi pesquisado até hoje, em termos de referências ambientais e ético-animais do Chico, são mais de 130. Mais de 130. E como tem muita obra ainda, algumas obras aparecendo por aí, Geraldo Lemos fala de muita coisa sendo publicada nova do Chico, outras referências podem aparecer. Então, assim, o Trigueiro destaca muito bem, né? A ecologia na obra de Chico. Está ali, está forte. Então, não é possível que nós, o movimento espírita, olhe para Kardec de uma maneira seletiva e também olhe para os apóstolos, né, posteriores do espiritismo, como Chico e outros, de maneira seletiva, desconsiderar a contribuição das vozes que vieram da espiritualidade falando de espiritismo e de ecologia. Não tem como, né, gente? Concordo plenamente. Não fecha. Não fecha. E é uma questão de... Puxa vida, sejamos antropocêntricos, então é horrível isso que eu vou falar, mas sendo antropocêntricos, nós deveríamos olhar de uma maneira abrangente para toda a obra espírita para preservar a nós, filhos, netos, a comunidade humana, nesse momento, as futuras gerações, isso se formos o que a doutrina espírita nos pede que não sejamos, antropocêntricos, humanocentrados no nosso próprio umbigo. Então, assim, no mínimo, por questão de egoísmo humano, sabe, antropocêntrico, deveríamos estar vendo, deveríamos estar olhando com outros olhos e com ação, com mangas arregaçadas, para a questão da ecologia, com base no espiritismo e com base em outras tantas fontes do conhecimento que se conectam com isso, com esse tema. E a gente vai fazer essas conexões, viu, gente, cada vez mais aqui ao longo dos nossos estudos. E vocês, eu espero que vocês se surpreendam da maneira como eu tenho me surpreendido com a quantidade imensa de conexões que o espiritismo traça com a filosofia antiga, com a filosofia grega antiga, ocidental, com o Antigo Egito, com a sabedoria do Oriente, a sabedoria chinesa. Eu estou começando a tatear, levantar a pontinha do véu disso e encontrando tantas conexões. E a gente perdendo tempo achando que não é importante, que é periférico tratar de ecologia. E a gente perdendo tempo achando que não é importante oferecermos aos irmãos animais, cujos corpos nós já habitamos, o mesmo que nós aplicamos para os nossos irmãos humanos em termos de recursos mediúnicos. A gente perde tempo danado com isso, achando que não é necessário. Mas vamos lá, sigamos fazendo a nossa parte. Sigamos acendendo as nossas lanterninhas de luz aí, fraquinhas que sejam, para iluminar os nossos caminhos e os caminhos de quem comunga com as nossas ideias, né? Espiritismo e ecologia. Trigueiro fala sobre isso. Ele fala sobre analfabetismo, que é o estado ou condição da pessoa analfabeta, de quem não tem instrução, não sabe ler ou escrever, ou ignorância completa. Acabamos de falar sobre ignorância. E também é interessante falar nesse ponto aqui sobre o planejamento. Bom, antes ainda sobre o analfabetismo, o Trigueiro ressalta muito isso nas falas dele, os estragos do analfabetismo ambiental e o reforço que ele coloca na importância da ciência espírita e da ciência ecológica como uma dupla que pode e deve trabalhar de forma sinérgica, sabe? Para conduzir a nós, do movimento espírita, e todos de fora, porque somos todos irmãos e moramos debaixo do mesmo teto. Então, ele faz uma referência muito forte contra o analfabetismo ambiental. E a gente vive uma época de fake news,
de distorção de verdades, de distopia, de desprezo em relação às crises, verdadeiras crises, os acidentes, as catástrofes que estamos a presenciar pelo mundo. E essa outra figurinha para mostrar que o planejamento, né, a questão do planejamento é um negócio fantástico. Planejamento celeste. O Trigueiro destacou isso muito bem, que começou a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, começou com aquela selvageria capitalista de jornadas de 16, 18 horas de trabalho para homens, idosos, mulheres e crianças nas fábricas insalubres, sem proteção, poluição, jorrando de todos os lados. Enfim, todo esse cenário da Revolução Industrial começou praticamente em sincronia com o nascimento de quem? Do espiritismo e da ecologia. Ou seja, vocês acham que isso pode ser coincidência? Se existe uma governadoria da Terra, se existe uma espiritualidade nos ajudando, né, e conduzindo os rumos do planeta, será que isso é uma coincidência? Será que não devemos aproveitar essa coincidência, o símbolo que ela traz, o significado profundo que ela traz, para tentar reverter a situação tenebrosa que estamos enfrentando na atualidade e que tende a ficar pior? Então é uma colocação interessante, né? Vocês apostam em coincidência, em acaso desse tipo? Eu não. Eu estou fora, eu acho que não é coincidência, não. Não pode ser. Não pode ser, gente. E além disso, só mais um quarto paralelo é o desenvolvimento das ciências todas, né? Na mesma época. Exatamente, Raquel, exatamente. E a gente vai enxergar isso mais à frente, no capítulo do Trigueiro, tantas outras ciências, tantas outras fontes de sabedoria que desabrocharam naquele século XIX, que foi fantástico, né? Foi fantástico, foi incrível. Puxa vida, eu queria saber se eu estava reencarnado no século XIX e onde eu estava. Mas se eu estivesse reencarnado no século XIX, certamente eu não ia estar fazendo nada de muito útil, assim, né? Atrasadinho que eu sou. Então não deveria estar por perto ali do Ernst Haeckel, que criou a ecologia. Eu queria estar no laboratório da Madame Curie. Desafiador, né? Mexer com aquela... Certamente esse é um homem, né? Puxa vida, desafiador, com todos aqueles materiais radioativos, né? Uhum. Mas, né, aquela contradição que, na verdade, faz parte da evolução, porque era aquela poluição e matava, mas é a raiz, vamos dizer, da nossa medicina, né, os nossos tratamentos. Então, precisaram apanhar bastante no início para chegar no nosso estágio melhorado hoje, né? Então, tudo faz parte, é isso que tu está falando. Não é nada coincidência. Precisou ser tudo, talvez, no mesmo momento de maturidade para começar a despontar tantas outras coisas. E esse negócio ainda vai muito mais para frente, vai ser muito mais exponencial a nossa evolução e até a nossa consciência das coisas que agora está engatinhando, né? Mas ela também vai, daqui a um pouco vai estar tudo mais sintonizado, né? E que exemplo legal, Raquel, que você trouxe da Marie Curie e do casal, né? Porque eles foram... Ela foi... Perdão. Ela foi uma mulher de uma inteligência, de uma capacidade intelectual. Ela ganhou... se alguém tiver informação, por favor, me corrija. Mas, se não me engano, ela ganhou 1 ou 2 prêmios Nobel. 2. Ela teve que passar para o marido, um lance assim. Mas a gente pode refrescar vendo o filme. É um filme tão bonitinho, o filme, né? Radioatividade. A história dela. Quero ver. Gente, quando esgotar o tempo aqui do Google, eu vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Aí vocês cliquem. A gente já está encaminhando para o segundo terço aqui da apresentação, tá? Mas nós vamos ter que trocar de sala. Então, por favor, aí, vão lá no grupo do WhatsApp e cliquem no link para voltar, tá bem? Então, vamos lá.
Antecipando o assunto que a Raquel trouxe, no fervilhar do século XIX. Muita coisa nova surgiu e que precisava de palavras novas. O próprio Espiritismo, Kardec deu um neologismo, né? Ele criou uma palavra nova para o Espiritismo, para a doutrina espírita, assim como Ernst Haeckel também criou a palavra ecologia. E o Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos, né? Para designar coisas novas são necessárias palavras novas. E foi o que Kardec fez. E não só ele, muita gente fez no século XIX, que realmente foi fantástico. Eu me lembro da gente ter citado aqui Charles Darwin, com seu evolucionismo, também o neologismo, Auguste Comte, com o positivismo, que veio influenciar tremendamente as décadas posteriores, tanto no mundo da sociologia quanto no mundo da política, o transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson, também buscando essa conexão com o mais além e criando também um termo diferente, um termo novo. Sigmund Freud, da psicanálise também, criando um termo novo. E muito mais, gente, muito mais, vocês não fazem ideia. Outros filósofos que também trabalharam ali no século XIX, como, por exemplo, George Dahmer, Jeremy Bentham, Lewis Gompertz, Thomas Foster. Poderíamos ficar, olha, sério mesmo, daria aqui uma noite inteirinha só para a gente falar dessa turma da filosofia que trouxe elementos novos para a questão da ética ambiental e da ética animal também. Eu vou citar um aqui rapidinho, que é o von Borgumil Goltz. O meu alemão é terrível. Esse filósofo defendia que a crueldade humana para com as outras espécies é garantia de existência de crueldade entre os próprios homens. Uma sacada incrível de profundidade psicológica e que encontra eco, eu não me recordo agora em quem, mas encontra eco, se não me engano, em Porfírio, que é um filósofo da Grécia Antiga, que foi discípulo de Plotino, uma outra sumidade, sabe, Raquel? Bom conhecimento. Não, isso aqui é na superfície. De cabeça só me veio o Hahnemann, da homeopatia, que também contribuiu muitíssimo. É verdade. Que lembrança, Raquel. Que lembrança importante. Sim, Hahnemann. Os fluidos, né? A medicação, a homeopatia, nossa, muito bem lembrado. E nós espíritas, eu creio que não seja só eu, acho que nós, no geral, né? Nós somos super adeptos à homeopatia, eu sou demais. E é uma contribuição, um estudo muito, né? Muito conectado com tudo. Né? E, se não me engano, o Hahnemann, ele tinha suas simpatias, ele tinha suas ligações com o espiritualismo, né? Com o espiritismo. Eu acredito que sim, porque ele descobriu umas... Isso minha homeopata falou, ele descobriu uma questão de vibração nas moléculas, um negócio meio assim, vamos dizer, nano, né? E aí tem certos medicamentos que eles têm que vibrar 50 mil vezes ou não sei o que para fazer uma determinada reação. Então ele tinha já esse conhecimento de um lance meio outro nível, assim. Eu não sei. Eu acho que vai virar a chamada. Não, é o meu notebook que vai acabar aqui, não é nada com você. Carrega aí. Continua. Não, legal, muito bem lembrado a homeopatia. É fantástico. E se não me engano, Hahnemann, o espírito Hahnemann, ele aparece em algum momento da obra de Kardec. Eu não me lembro onde. Mas eu acho que ele contribui de alguma forma. Posso estar enganado. Eu acho que é no Livro dos Espíritos, mas eu também não tenho certeza. Pode ser. Gente, indo adiante aqui, mais um capítulo, eu estou esquecendo de mencionar que no cantinho superior esquerdo está o nome do capítulo, de cada capítulo que a gente está vencendo. Bom, agora o outro seria Kardec e Haeckel, o criador da ecologia, né? Ernst Heinrich Philipp August Haeckel,
nasceu em 1834, nosso Kardec nasceu em 1804, em Lyon, na França, e a gente vai vendo os pontos em comum entre um e outro, né? Haeckel, olha aí, ó, a bancada da biologia aqui do nosso grupo, né? Biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista. Kardec, educador, tradutor e autor. Haeckel, um seguidor de Darwin. E o nosso Kardec, discípulo do grande Pestalozzi. O Haeckel, ele elaborou a teoria da recapitulação. O indivíduo orgânico repete, durante o rápido curso de seu desenvolvimento individual, as alterações morfológicas mais importantes do que seus antecessores atravessaram durante o longo e lento curso de sua evolução paleontológica. Isso aqui daria uma aula de biologia, que aí seria a área da Gabi, da Patrícia, da Ana Paula, né? Ana Paula também é bióloga, né? Isso, seria a praia delas. Seria a praia delas total. Kardec, Livro dos Espíritos. Por exemplo, aqui a resposta à pergunta 604, né? Aquela frase famosa, né? Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a mensagem de Hahnemann. Legal, Trícia. Eu sabia que tinha Hahnemann na doutrina espírita. Olha só como essa turma se reuniu, né? Ela se conectava. As vibrações do conhecimento deles se conectavam. E aqui a fotinha deles, né? À esquerda, Ernst Haeckel, a sua assinatura, e à direita o nosso Kardec na imagem clássica sisudona dele. E diferente do sorrisão que a gente colocou lá no início dos nossos trabalhos. Que mais aqui? Ok. Ainda algumas coisas, mais alguns pontos importantes entre um e outro, né? Pontos em comum entre um e outro. Ambos desenvolveram novas ideias, criaram novas doutrinas, ecologia e espiritismo. As suas obras nasceram mais ou menos no mesmo período de tempo, mais ou menos na mesma região, tipo Haeckel, ali na Alemanha, na região da Alsácia, na fronteira entre França e Alemanha, Kardec em Lyon, depois Paris. Os grandes trabalhos de cada um, né? Haeckel, A Morfologia Geral dos Organismos, por exemplo, de 1866, e Kardec, O Livro dos Espíritos, de 1857. Um ponto difícil na vida de qualquer pioneiro, em qualquer trabalho nesse mundo, em qualquer momento da história, ambos tiveram seus dissabores, vários, aliás, né? Haeckel sofreu inúmeras denúncias, maledicência, tentativas de descredibilização do trabalho dele. Kardec, então, nem se fala, ceticismo, críticas. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Aí, enquanto você coloca, eu fui abrir aqui o texto do Hahnemann, tá falando sobre a cólera e tal, mas, nossa, dá para falando sobre aquelas desculpinhas que a gente dá de, eu sou assim mesmo, por exemplo, meu temperamento, botando em Deus a culpa por nossas falhas e usando de desculpa para não se esforçar por melhorar. E é mesmo que vê, tudo eu faço analogia, né, gente? A veganismo, alguma coisa assim. E tipo, o que a gente faz é, não, o meu corpo não vive sem proteína animal, é a minha constituição física, eu não consigo. E assim, o texto dele não tem relação direta, mas eu acabo traduzindo para essas coisas. Não, mas até tem, viu, Trícia? Porque a gente fala nessa nossa causa aqui, ambiental, ético-animal, a gente fala de mudança de hábitos, de costumes, e isso significa, né, tentar sair, fazer um esforço para sair da zona de conforto, cada um no ritmo, no seu ritmo particular, enfim. Como foi muito legal, Raquel, ter trazido o Hahnemann e a Trícia ter complementado com essa fala, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E como é legal
preparar, né? A gente estudar um tema fazendo essas conexões, né? Abrindo o leque, olhando para cá, olhando para lá e trazendo esses reforços, né? Esses outros pontos assim que nos ajudam tremendamente a entender o nosso momento e entender também um bocadinho que a gente precisa fazer, né? Muito bom mesmo, Raquel, Trícia, legal terem trazido isso. Bom, um outro capítulo aqui é ciência espírita e ciência ecológica. A gente vê, de um lado, a doutrina espírita, a ciência espírita, e ali aquela figura da videira, né, do Livro dos Espíritos, um símbolo lindo aí da doutrina espírita, uma mesa ali em trabalho mediúnico, uma foto antiga, né, muito antiga. E a ciência espírita, diz o Trigueiro, que o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Então, o que faz? O espiritismo os observou, né? Comparou, analisou e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, diz o Trigueiro, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. E vamos mais além, gente. Pela observação, comparação e estudo, o espiritismo nos ensina sobre uma palavra mágica. Nossa, o grupo da MAVE no ano passado recitou essa palavra como um mantra: interdependência. A observação, comparação e o estudo que a ciência espírita promoveu e promove até hoje nos leva à compreensão do que é a interdependência, não só entre nós da raça humana, mas entre todo o contexto da vida que permeia o nosso planeta. Muito bacana fazer também esse tipo de conexão. E, por outro lado, a ciência ecológica, nessa imagem interessante, estilizada de um planeta, de uma borboleta e de uma árvore. Eu peguei o hábito da descrição visual agora, não consigo largar mais. Ciência ecológica, né? O que o Trigueiro nos fala nesse capítulo? Ecologia, do grego oikos, casa, logos, estudo, o estudo da casa, uma investigação sobre as relações entre todos os seres vivos existentes e destes com o meio ambiente. Foco na relação, olha o mantra de novo, de interdependência entre todos os seres da natureza. A ecologia, diz o Trigueiro ainda, amadureceu muito quando Bertalanffy, não sei se eu pronunciei certo, a turma da biologia pode me corrigir, Bertalanffy, biólogo austríaco, quando ele propôs a teoria geral dos sistemas que observam o ambiente como um todo, enfatizando a inter-relação e interdependência entre os seus componentes. Viram só como aparece isso com frequência? E André Luiz tem uma passagem muito bacana também na obra do Chico que fala sobre interdependência e fala de uma maneira ainda mais contundente, reforçando a necessidade e a urgência que nós temos, nós espíritos que não estamos aqui só de passagem, de entender a interdependência que movimenta as nossas vidas e as vidas de todos que jornadeiam conosco nessa caminhada por esse planetinha tão complicado chamado Terra. Gente, indo adiante aqui, eu vou avançando, tá? Se for muito rápido, me avisem. Estamos quase lá, nessa recapitulação geral aí. Importante que, se surgir alguma dúvida ou alguma coisa que não tenha sido vista, ou enfim, mesmo alguma dúvida, tragam, tá? Complementem para que essa revisão fique ainda mais completa, principalmente para aqueles que daqueles que não puderam estar conosco aqui hoje, mas que depois nós vamos encaminhar esses vídeos do nosso encontro de hoje para que eles fiquem na mesma página conosco, não é? O outro capítulo
é construindo pontes de afinidade. Pontes. Ponte é a obra na engenharia, costumamos chamar obras de arte, vários tipos de obra de arte. Um tipo de obra de arte é uma ponte. Eu gosto de fazer a metáfora com a arte em si, porque a ponte é uma obra de arte, essencialmente, porque ela conecta dois mundos, duas regiões, dois povos, dois sistemas, e conecta de uma maneira muito bonita. Não tem muro numa ponte. Não tem muro. Uma ponte é conexão, é ligação, é relação, é interdependência entre o povo de uma margem com o povo de outra, entre os animais de uma margem e os animais de outra, entre a natureza, os insetos de um lado, a natureza, o verde, os insetos de outro. E nada melhor do que essa arte. Eu encontrei essa foto para simbolizar isso que a gente vai falar aqui rapidinho. Essa ponte fica em Rakotz, na Alemanha, e é uma obra de arte. A foto é incrível. Aqui a resolução não é das melhores, mas ela mostra, ela está cheia de simbolismos. Primeiro pelo verde que toma conta da imagem. Segundo, pelo reflexo da ponte na água, que é algo que, para quem está entrando no mundo da filosofia, faz a gente viajar longe em termos de simbologias, de significados profundos, o reflexo do que está em cima, do que está embaixo, sabe? Essa lei de correspondência entre todos os recantos da vida no planeta. Então, ponte é tudo de bom. Ponte é obra de arte por excelência. E pensar que tem tanta gente, principalmente lideranças tristemente equivocadas, insistindo na construção de muros. Muro é uma obra de arte em termos de engenharia. Mas vejam só, até poderia ter colocado aqui uma imagem de um muro, por exemplo, que existe na Palestina, que Israel colocou entre o seu país e entre os territórios ocupados da Palestina, um muro horroroso, um muro que tem 10 metros de altura e que absolutamente divide, não se enxerga para lá, não se enxerga para cá, se divide, se segrega, se seleciona, se explora de um lado, se explora bastante de um lado. Ou seja, o muro é representação, é antítese da ponte, né? Então, gente, dá para filosofar muito aqui. Não me perdoem o devaneio, mas vamos em frente aqui, porque a ideia do Trigueiro, na obra dele, se tratando de construindo pontes de afinidade, é reforçar um fato que o movimento espírita necessita muito compreender, que Kardec, ele fala de pontes, simbolicamente, metaforicamente falando, ao longo de toda a obra dele. Isso é inegável. A Gênese, por exemplo. Assim, tudo no universo se liga, se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Ou seja, tudo se encadeia, tudo se conecta, todos os pontos são ligados através de pontes, e de pontes cuja estrutura, cujas pedras, cujo aço que vai por dentro do concreto dessas pontes é feito do material do mais puro cristianismo redivivo, do cristianismo que a gente costuma chamar de raiz, o cristianismo radical, aquele que fala de conexão, de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de empatia, de samaritanismo, né? Que é a parábola do bom samaritano. Então, o Trigueiro, ele fala aqui na obra dele que o pesquisador Jorge André dos Santos, um médico e professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, diz que o mineral possui, olha só como ele vai fundo nessa questão das pontes entre todos os reinos
o mineral possui tanto a vida quanto o vegetal e o animal. Olha só, o princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão em que átomos e moléculas se unificam e equilibram. Do simples fenômeno químico até as manifestações humanas de nossos dias, existe o princípio espiritual regendo e orientando. Claro que sob formas variáveis, elastecendo-se e ampliando-se à medida que a escala evolutiva avança. A afirmação espírita, diz o Trigueiro, de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza em uma progressão contínua, determina o aparecimento, olha só que forte isso, de uma nova ética em relação a todas as criaturas existentes. Fala lá, Raquel, enquanto eu tomo uma aguinha. Tá mudo. Abre o seu microfone aí. Me bateu uma curiosidade, uma coisa que eu não sabia. Tu mencionaste Instituto de Cultura Espírita Brasileira. Que maravilha, eu não sabia que existia isso. Fala um pouquinho. Eu também não. Eu descobri lendo a obra do Trigueiro. Até eu me comprometo de pesquisar um pouquinho mais e compartilhar no grupo do WhatsApp depois. Um pouquinho mais para saber do que trata, enfim. Interessante, aliás, gente, né? Legal ter falado isso, viu, Raquel? Tem entidades, e isso é uma sugestão, viu? Nós, no melhor estilo Kardec, nós podemos, eu penso, eu, Roberto, eu devo, e nós podemos abrir a mente para o trabalho que outros coletivos, outras entidades realizam de pesquisa espírita. A gente pode ouvir, pode assimilar, pode entender a mensagem de determinados grupos, como, por exemplo, esse próprio Instituto Cultural, ou, por exemplo, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que é presidida por Dora Encontre, entre tantos outros coletivos. Isso. Entre tantos outros coletivos, sabe? Que pesquisam a doutrina espírita. É interessante, viu, gente? Com o melhor estilo Kardec. Vou pegar aquilo que me serve, aquilo que não está bem claro, eu deixo reservado até que tenhamos mais subsídios para validar ou não. Sabe? Bem analítico, bem crítico mesmo. Mas, gente, tem muita coisa boa rolando por aí em termos de pesquisa espírita. E não significa uma heresia. Nós não vamos queimar no fogo do inferno se a gente ouvir, pesquisar. Opa, vamos entender melhor o que essa turma está pesquisando sobre Kardec, sobre a doutrina. Então, olha, legal ter falado isso, Raquel. Eu vou anotar aqui para mandar depois no grupo ali algumas informações, sugestões para que se tenha esse conhecimento. Cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo, cada um com a sua pegada crítica, né? Porque tem coisas que, por exemplo, um coletivo chamado Fronteiras do Pensamento Espírita, tem coisas que eles podem dizer que eu posso não concordar ainda, posso não fechar muito bem, mas tem outras que sim. E assim a gente vai montando um conhecimento novo, a gente vai progredindo como Kardec pede que a gente progrida, sabe, em termos de conhecimento. Isso é legal ter a mente aberta. Isso, penso eu, chama-se não sermos conservadores, não sermos estarmos estacionados no conservadorismo, sabe, estanques ali ad eternum, perdendo tanta informação, tanto conhecimento que está rolando por aí, que é o que Kardec queria na essência, que é o que ele sempre nos pediu. Gente, isso é que eu acho que é estudar realmente, entendeu? Porque se é só para ficar no conhecimento que a gente já tem, né, para que a gente está fazendo isso? Ampliar, né, ampliar conhecimento. Muito bom. Deu. Não, exato, Patrícia. E olha, eu estou me sentindo, bom, eu estou com quase 54 anos nas costas, gente. Eu estou me sentindo
como uma criança que está começando a descobrir as coisas agora, sabe? Sobre filosofia, sobre espiritismo. Opa, peraí um pouquinho, tem muito mais atrás disso. Deixa eu ver o que tem atrás ali, sabe? E é o estudo, é o que a Patrícia falou. Abrir a mente, sabe? Ser receptivo a isso, não comprando tudo, mas analisando com carinho, com imparcialidade, sabe? Estudando, como a Patrícia disse. E olha, essa tem sido uma fase na minha vida muito legal. Eu estou descobrindo cada coisa. E ao mesmo tempo que eu vou descobrindo as coisas, eu vou descobrindo um novo Roberto. Então é um processo filosófico, sabe? De autoconhecimento profundo, que sacode as estruturas todas. Por falar em gente que sacode estrutura, o Trigueiro menciona Fritjof Capra, físico austríaco, que diz que a percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa. Olha, ele faz uma conexão assim fantástica, né? Fantástica, que é o que a gente vem procurando entender, né? A profundidade da conexão da ecologia, da espiritualidade, da fé, da ciência, da filosofia. É fantástico, é fantástico. E uma outra cabeça privilegiada, o Leonardo Boff, teólogo e escritor, diz que o espírito, está na obra do Trigueiro, o espírito é fundamentalmente relação, interação e auto-organização em diferentes níveis de realização. E a gente não pode abrir mão desse conhecimento, a gente não pode deixar isso tudo para trás. Bom, adiante aqui, está quase indo para o fim, tá, gente? O capítulo Planeta está dentro de nós, da obra do Trigueiro. Bom, somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. Iguaizinhos. Todos os elementos estão no nosso corpo. O Trigueiro diz que, para o capricho divino, a proporção de água no planeta, 70%, é mais ou menos a mesma proporção de água nos nossos corpos. E essa proporção ela se repete em outros lugares mágicos na natureza. E não é à toa. Tem um conceito que eu quero entender melhor aí, até para poder compartilhar com vocês talvez até saibam melhor do que eu, do design, ou melhor, do designer inteligente. Eles inventam cada nome para Deus, né? É um outro nome para Deus, mas essa inteligência suprema que faz com que tudo que tenha no reino mineral da Terra tenha no nosso corpo. Que a mesma quantidade de água que tem no planeta, mesmo percentual, mesma proporção, tem no nosso corpo. Ou seja, tem um design inteligente por trás de tudo isso. Não é obra do acaso. Falando de um outro elemento, o fogo, né? O Trigueiro diz que somos animais de sangue quente graças ao trabalho ininterrupto de um poderoso músculo do tamanho de uma mão fechada, que irriga a vida para todas as partes do corpo humano. O coração. E o coração, gente, a sabedoria do Egito Antigo, que eu estou começando a conhecer desde ontem. O coração tem uma simbologia imensa. O coração tem um significado profundo. Tem uma historinha, não sei se eu vou conseguir traduzir direito agora. Carol está aí, talvez ela saiba e possa me ajudar. Quando as pessoas morriam, diz a lenda, né? Diz a mitologia, a história egípcia, quando uma pessoa morria, ela era submetida a uma espécie de julgamento. Estou simplificando muito. Ela era submetida a uma espécie de valoração, de sopesamento, né? Perante a divindade egípcia, que eu não vou me recordar o nome, a pessoa submetia o coração, né? Então, de um lado tinha uma pluma numa balança, né? A balança. Do lado tinha uma pena e no outro prato se colocava o coração da pessoa, né? Se o coração, como é que era? Não, se a pluma pesasse mais que o coração, significaria que aquele coração viveu toda uma existência, digamos, efêmera,
não buscando o transcendental, sabe? Não se espiritualizando, não evoluiu espiritualmente, como, por exemplo, fala o Espiritismo, né? Então, isso é só para mencionar de uma maneira bastante reduzida, bem simplificada e tosca, a importância do coração, a simbologia do coração e outras fontes de sabedoria, né? Eu posso trazer essa lenda com mais detalhes em outro momento aqui, para não ficar tão mal documentada como eu documentei aqui agora. O outro ponto é o ar. O ar é o elemento mais urgente para a nossa existência. Na milenar tradição mística da Índia, olha aí de novo, conversando com outros povos, outras sabedorias. O prana, ou força vital, é absorvido pela respiração. Isso está na obra do Trigueiro. E também o Trigueiro fala sobre o fluido cósmico, óbvio, né? Esse fluido cósmico universal, matéria-prima de tudo que existe, assume diferentes formas e texturas na exuberante rede de sistemas que se desdobram por todo o universo. Somos todos essencialmente feitos da mesma coisa. A compreensão dessa realidade poderá determinar o aparecimento de uma nova ética existencial. Ética existencial. Gente, isso é abissalmente profundo. É uma expressão muito profunda, ética existencial, na qual nos reconheçamos como parte do todo, e não a razão pela qual o universo existe. E aí a gente lembra de quem? Carl Sagan, o astrônomo, né? Eu sou fã de astronomia, ele que falou a frase assim, famosíssima, né? De que somos feitos de pó de estrelas. E é verdade. E é a mais absoluta verdade. E isso é muito profundo. É muito profundo. Se nós somos feitos de pó de estrelas, estrela em si já tem uma simbologia fantástica. Poxa, uma estrela. Pensem na estrela de Belém, né? Se a estrela já tem um conteúdo tão emblemático e nós somos feitos do pó delas, espere um pouquinho. Então, o reino vegetal também é feito do pó de estrelas, as florestas. O reino animal, toda a extensão do reino animal também é feito de pó de estrelas. Todos eles também têm essa importância estelar, sabe? Universal, que a gente está tentando colorir aqui. E por aí vai, gente. Olha, as conexões, as ligações são profundas e a gente poderia ficar aqui muito tempo trocando ideias sobre isso. Quase lá. O capítulo aqui agora é Em Busca da Sustentabilidade. Os ecologistas, diz o Trigueiro, costumam usar a palavra sustentável como adjetivo que define um sistema em equilíbrio. É sustentável todo sistema que respeita esses limites, sua capacidade de suporte. E aí, esse livro a gente já mencionou, ele em outras oportunidades, Jared Diamond, Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Ele mostra como diversas sociedades realmente sucumbiram por conta da desconexão com o meio ambiente. E nesse sentido, gente, eu vou oferecer para vocês, humildemente, vou colocar no grupo do WhatsApp lá, tá? Para quem tiver paciência, porque eu sei que não é uma leitura das mais agradáveis, mas eu vou colocar ali para vocês uma monografia que eu fiz aqui para a Escola de Nova Acrópole, Escola de Filosofia, onde eu estou fazendo um curso de iniciante aqui em Guimarães. Muito legal, gente. E tem em Porto Alegre, tá? Na Praça da Matriz. Recomendo. Tem por todo o país. Deve ter em Minas também, tem em Brasília. Eu acompanho uma filósofa maravilhosa de São Paulo, que me fugiu o nome dela agora, mas vocês devem saber. Ela mesma. Ela é fantástica. E não ficou gravada no YouTube? Sim, eu coloco ali. Manda lá no grupo. Manda sim. Foi uma live feita... Lidar com eles. Não, é fantástico. E assim, é filosofia, é voluntariado e, enfim, é fantástico. E autoconhecimento. Eu costumo dizer que é a minha terapia. Eu não pago psicólogo, deveria,
mas não pago, não tenho essa grana, mas eu faço o curso de filosofia que é a minha terapia, sabe, gente? Então eu vou colocar para vocês ali uma monografia depois que está baseada nessa obra Colapso, que fala do desastre, da tragédia que aconteceu com o povo da Ilha de Páscoa, sabe? Tem aqueles moais, aquelas estátuas gigantes, enfim. Muito interessante porque eu tento fazer conexões com a filosofia, com o meio ambiente, com a ética ambiental, com a ecopsicologia, e tá tudo, sabe, eu estou percebendo que está tudo convergindo, sabe? A valorização da vida é cuidar da saúde mental, é cuidar da saúde física, mas se eu não cuidar do meio ambiente, eu não posso ter tudo isso em dia. Se eu não tiver uma postura ética com o meio ambiente, com a vida, dentro de uma filosofia ou dentro de uma religião, como o espiritismo, também eu não consigo unir todas essas pontas. Enfim, gente, está tudo convergindo na minha cabeça maluca aqui para uma coisa só, para um ponto só, sabe? E é isso que eu tentei fazer de maneira humilde nessa monografia que eu vou disponibilizar para quem tiver paciência, tá? Ela não é muito grande, mas, enfim, eu coloco ali para vocês. O que mais aqui? Então, ele fala muito sobre o colapso, ele cita muito essa obra, dizendo como, mencionando, então, como a nossa desatenção para com o meio ambiente pode realmente fazer com que sociedades inteiras desapareçam do mapa, literalmente. Outro capítulo aqui é senso de urgência. Os ecologistas denunciam o risco do colapso na capacidade de suporte do planeta em atender às nossas demandas de matéria-prima e energia. Essa ruptura poderia acontecer aproximadamente em 2050. Bom, isso o Trigueiro falou na última edição da obra. A ciência ainda está pesquisando, trabalhando muito para tentar entender, principalmente em termos de datas, né? O que está por acontecer com o nosso planeta. Uma coisa é certa, 2050, 70 ou 2030, as coisas vão acontecer, elas já estão acontecendo e elas vêm numa escala, num rastro de acontecimentos que não nos deixa dúvida sobre o quê? Sobre o senso de urgência. E nesse sentido, gente, é interessante essa colocação do Trigueiro, que há sempre os que esperam uma intervenção direta da divindade em favor dos humanos, resolvendo como num passe de mágica todos os nossos problemas. É verdade, né? Tem irmãos muito queridos, né? Poxa vida, de religiões veneráveis mesmo, falo de coração, que acreditam no segundo nascimento do Cristo para nos salvar, para nos livrar das encrencas que a gente criou. A própria teosofia, que também é uma filosofia muito legal, baseada na sabedoria do Oriente, num determinado momento da história da teosofia, eles acreditavam que estava nascendo, ou já teria nascido, uma pessoa que seria também um Messias e que ia conduzir o mundo a um outro patamar. Essa pessoa se chama Ido, ou Giido Krishnamurti. Ele é bem conhecido, super conhecido, nos meios, né, da filosofia, da teosofia. Inclusive, em março, dia 16 de março, o MOVE vai fazer uma live com o Eduardo Iver, que ele é da Sociedade Teosófica do Brasil, ele é um estudioso da sabedoria do Oriente e de figuras como Krishnamurti. Então, fica o convite. Quem quiser, salva a data aí, dia 16 de março. Nós vamos conversar muito sobre isso. Ele vai falar sobre ética na alimentação segundo a sabedoria do Oriente. Olha só, olha as conexões. Uau! Então, é muito legal, Raquel. Olha, sugiro. Eu vou aprender demais. Manda no grupo pra gente o link dessa fala. Mano, sim. Vai ser outra oportunidade de aprender muito. O cara é fera, feríssima. Que mais? Bom, o Trigueiro fala sobre o senso de urgência, né? Se o suicida escolhe matar o corpo,
Isso acaba acontecendo pela vontade do seu livre-arbítrio. O mesmo poderia acontecer coletivamente se as nossas escolhas não forem repensadas, se não empregarmos tempo e energia suficientes na solução desses problemas causados por quem? Nós mesmos. Ecopsicologia fala muito disso, né? Da nossa desconexão doentia com a natureza, da urgência que é a reconexão e da saúde que daí advém para todo mundo, né? Todos conectados, ética, moral, filosoficamente, de forma profunda com a natureza. E ele fala, a ecopsicologia fala muito disso. Essa desconexão está fazendo com que nós caminhemos rapidamente para um ecocídio, que é o homicídio do ecossistema, e um autocídio, que é o colapso da sociedade, né? A gente já está percebendo, localizadamente, sociedades colapsando. Tipo aqueles países insulares lá do Pacífico, que tem uma altitude de 1 metro, meio metro, e que a elevação do nível dos mares está avançando, enfim, e que com o tempo vai acabar submergindo nações, pequenas nações inteiras, ou grandes nações, né? Regiões costeiras tipo Bangladesh, ali pertinho da Índia, que é hiperpopulosa, e terras baixas, e que qualquer elevação no nível dos mares ali vai ser realmente apocalíptico. Gente, que mais aqui super importante no senso de urgência que o Trigueiro nos traz. A gente coloca aqui algumas imagens para nos mostrar, e aqui é mais uma provocação que eu faço, tá? Porque dentro desse senso de urgência, quem já não viu Matrix, né? Nossa, eu vi a trilogia de Matrix eu não sei quantas vezes. É fantástico. Nós podemos dizer que existem 4, eu elenquei 4 aqui somente, tá? Mas certamente eu esqueci de um outro, que é a indústria farmacêutica, que tanto bem promoveu, sem dúvida, promove para o mundo inteiro, mas que, por outro lado, tem interesses também um tanto estranhos, na medida que sufocam o desenvolvimento de medicamentos com base na natureza, com base na homeopatia, com base no conhecimento dos povos originários, enfim, com base, e a Carol assistiu, a gente tem assistido aqui muito documentários sobre o uso de cogumelos, de substâncias afins para o tratamento de transtornos psicológicos com resultados incrivelmente positivos, ou seja, indústria farmacêutica salvadora por um lado, por outro lado, defendendo seus interesses. Ali em cima, uma figura de poços de petróleo, a indústria petrolífera, puxa vida, teve um papel importante no avanço, no despertar industrial do mundo, mas agora a conta está cara demais. Está cara demais. Ditaduras sanguinárias se movimentam por conta, e oprimem tremendamente, por conta do petróleo. A gente vê Arábia Saudita, Rússia, Irã, Venezuela. Gente, a lista é grande, não vou falar aqui muito porque, enfim, os interesses financeiros e opressores da indústria petrolífera. Sem falar do rastro pegajoso ambiental, que a gente sabe que é terrível. E agora, com o aquecimento global, vocês sabem que o Ártico está com cada vez menos gelo no Polo Norte. Então, aquela região toda ali está ficando cada vez mais aberta ao trânsito de navios comerciais. E é uma região riquíssima em petróleo e gás. Imaginem, num ecossistema delicadíssimo como aquele, uma exploração de óleo e gás. Imagina um vazamento no Ártico. Quer dizer, é complicado, é muito complicado. Um outro sistema, uma outra matrix que nós precisamos ter toda a atenção e toda a determinação de entender como funciona
é a matrix da indústria agrícola, da indústria pecuária, da mineração, da indústria bélica. Puxa vida! Gente, a indústria bélica hoje, e aí já vamos encaminhar para o fim aqui, é só uma provocação para vocês. A indústria bélica hoje está trabalhando full time, 3 turnos, para produzir munição por conta da guerra da Ucrânia e por conta de outros conflitos mundo afora também, né? Então, assim, o pedido que entra hoje para a indústria bélica está levando 28 meses para ser atendido. Se a FAB chega lá com um pedido, olha, eu quero munição, óbvio, né? Jamais vai acontecer, chutei aqui teu nome, Fábio. Se a FAB entrar lá com um pedido de munição, ela vai receber só daqui a mais de 2 anos. Isso que eles estão mobilizando-se. Governos estão mobilizando forças para abrir outros turnos, abrir outras fábricas de munição, que é para dar conta do fornecimento para o fronte, principalmente o fronte ucraniano e outros mundo afora. Imaginem esse mesmo empenho, essa mesma engenhosidade, essa mesma força, esse mesmo foco para produzir munição, para desenvolver tecnologia bélica, e essa indústria bélica ganha dinheiro a rodo. Imagina toda essa mobilização de forças para mitigar, para resolver a fome, para, em parceria com a agricultura, com os vegetais, reduzir a fome, para acabar com a fome no mundo. Não é utopia, não é sonho hippie distante. Acabaria com a fome no mundo. Saiu uma reportagem na CNN recentemente sobre mais uma crise no Sudão, na região lá do Chifre da África, Sudão, Etiópia, onde, se não me engano, 100 mil crianças correm o risco de morrer por fome nos próximos dias, sabe, em curtíssimo prazo, porque não tem alimento. Né, Patrícia? Diga lá, porque, olha, haja força para encarar essas matrix todas. Só pegando o gancho no que você está falando aí na indústria bélica, você estava falando em várias indústrias, né? E aí, todas elas têm um lado negro, mas todas elas tiveram um benefício que elas trouxeram para a humanidade. E, na verdade, assim, nós somos tão primitivos que a gente precisa dessas coisas com o lado negro para conseguir ter esse conhecimento e conseguir desenvolver a indústria que depois vai nos trazer benefícios, né? Só que a indústria bélica, eu não consigo imaginar benefício de indústria bélica. Eu não sei se alguém aqui alguma vez pensou nisso, porque todas as outras eu consigo ver. Tem um lado negro, mas tem o benefício que está trazendo. E a indústria bélica eu realmente não consigo. Fica o desafio, viu, Patrícia? Eu também não me lembro. Eu não sei o Kevlar. Vocês conhecem o Kevlar, aquele... É um tecido resistente e tal. Eu não sei se não foi a indústria bélica que desenvolveu, se foi a astronomia, também posso estar enganado. Mas eu concordo contigo, Patrícia, é um desafio saber o que a indústria bélica tem de bom, né? E sabe o que eu pensei também sobre a indústria bélica? Existem grandes conglomerados automobilísticos que têm o seu braço bélico. Eu não sabia disso. Eu fiquei de queixo caído. Bom, eu não tenho carro já mais desde 2019 e não vou ter. O meu carro é uma bicicleta e o motor sou eu. Eu não vou ter carro mais. Mas assim, eu sei com certeza que a Renault, por exemplo, francesa, tem um braço bélico de produção de armamento, de blindados. Gente...
Faz todo sentido. Eu fico com uma vergonha alheia, vergonha minha mesmo também, né? Sabe? Por não ter percebido essas coisas e não ter feito alguma coisa pela inclusividade, sabe? A gente precisa pensar nisso, precisa realmente fazer alguma coisa por isso. E assim, o que a Carol falou faz todo sentido, porque eu e a Carol, a gente está envolvido no MOVE, tem outras atividades, conhecemos outras pessoas que reclamam, sabe, dolorosamente por essa falta de espaço, por essa falta de estudo. Sim. Isso aí tem que mudar também. Tem que mudar. Eu ia falar isso que a Carol falou, é totalmente branco, elitista, eu tenho... e de uma faixa de poder aquisitivo que assim, não é a população em geral, né? Por quê? Porque a gente tem aquele preconceito de que o negro pobre, que é espírita, ele não é espírita, é espiritualista, né? E que ele vai para outras, né, outras vertentes. Exatamente isso. Ele serve para quê? Para a gente fazer lá e fazer caridade, para a gente fazer, né? Sabe que eu também tive, que nem o Roberto falou, sentindo uma vergonha alheia, meio que tarde demais, mas, né? Eu estou vivendo um pouco mais na prática na minha família, porque meu pai está no segundo casamento e a segunda mulher dele é negra. E eu cresci quase que nessa situação aí, no meu dia a dia, raríssimos colegas, né, negros ou pobres, mais ou menos assim. E aí eu estou tendo a oportunidade de conviver agora também quase nos 50 anos, estou com quase 49. E foi a partir do ano passado que eu comecei a conviver mais com essa família, a segunda família do pai. Meu pai se mudou para Quintão e era ela e o enteado, a esposa, o enteado e a mãezinha dela. Só que daí a família cresceu bastante, daí já veio umas agregadas, tem um monte de gente. Então, eu estou convivendo com eles, e aí a vergonha alheia fica mais forte, porque estou convivendo com eles. Sempre que tem um feriado, vou lá ficar com o pai e tal. São uns queridos, umas pessoas maravilhosas, e assim, ó, o que mais me dói é essa herança da gente mesmo, desde a escravidão com essa turma, né? E não faz quase nada para melhorar, ou essa coisa meio hipócrita aí de vou ajudar quando surge uma situação. Então, eu estou recém agora começando a conviver. Claro, tenho aquela ideia de ajudar o que posso, né? O que dá. Mas eles não estão nem aí, eles têm o jeito deles de viver, não estão muito assim
querendo coisas. A gente também tem um olhar sobre eles, assim. Mas eu quero dizer que eu estou começando a ter uma convivência e sinto muita vergonha. Não é assim, é uma vergonha social e histórica do que a gente fez com esse povo há 5 séculos, né? E não dá oportunidade, é muito mais penoso e tal. Eu só estou trazendo aqui um relato pessoal de conseguir conviver mais de perto, e a convivência me faz ter esse olhar de vergonha, porque a minha convivência com eles é maravilhosa, mas é o olhar de vergonha de ver como eles têm tão pouca oportunidade e são tolhidos muitas vezes, porque a casa espírita ela não é aberta lá, né? Mas a gente não vê nenhuma ação assim de chamamento, enfim. Só abrir esse parênteses aí para vocês. É tanta coisa. Ficou mudo, Carol. Coloca no grupo do WhatsApp, que é melhor. Mas aí lá no WhatsApp tem o resto da turma. Gente, olha como tudo está conectado. 10 minutos vai terminar já. Puxa vida. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá, turma? Que coisa. Tá tão bom essa conversa aqui, mas vamos lá. Bom, e tá tudo conectado, não é? Essas opressões em relação às outras etnias, raças, gêneros, elas surgem também no seio da degradação que a gente promove em relação ao meio ambiente, não é? Tipo, os irmãos indígenas, eles têm espaço no nosso movimento, eles não estão sofrendo por conta da invasão colonial tida, né? A Raquel falou, há 5 séculos, e ao longo de todo esse tempo, sofrendo o que estão sofrendo, enfim. Está tudo conectado. São as diversas formas de opressão que estão conectadas, não é? Com o meio ambiente, com o reino vegetal, com o reino animal, com as etnias, com os gêneros, com as raças, com os credos religiosos. Bom, na família, eu tenho uma vergonha também nesse sentido de dizer que, puxa vida, na família eu percebo isso. Na família existem esses traços de racismo, de intolerância religiosa, inclusive, por conta de religiões de matriz africana, né? Não é fácil, gente, mas não é impossível, não é algo que seja intransponível, imbatível a questão da intolerância, sabe? E da inclusividade. A inclusividade é possível e está na nossa mão a gente defender, gritar forte por isso. Gente, eu vou acelerar agora aqui, tá? Faltam 2 slides. Poluição e psicosfera. É um capítulo muito importante do Trigueiro. E ele traz o seguinte, ele traz Joana de Ângeles, né? Que é a nossa eco-psicóloga ou psicóloga ecologista, no livro Após a Tempestade. Ela fala já dos ecólogos do mundo inteiro que preocupam-se na atualidade com essa poluição devastadora,
que resulta em detritos superlativos que são atirados nos oceanos, lagos e terras inúteis, entre aspas, circunjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas. Mas ela também se refere à poluição mental. Então, assim, o que o Trigueiro reforça aqui é que a poluição, e a gente conversou já sobre isso, a poluição ela ocorre em 2 mundos também. O espírito vive na carne, não gosto de falar carne, né? E remete ao antiveganismo. O espírito vive na matéria e o espírito vive na espiritualidade, no além, né? A poluição também ela é gerada aqui, ela é gerada lá. E o pior, gente, a poluição de cá, ela se conecta com a poluição de lá, do mundo espiritual. E essa conexão potencializa essa poluição, e a gente conhece ainda muito pouco sobre isso, sabe? A gente precisa, eu falo por mim, e falo por muitos por aí, a gente precisa entender essa mecânica da poluição em 2 mundos, aquela que a gente gera aqui, aquela gerada mental e espiritualmente do lado de lá, e pensem nessas energias de poluição sendo manipuladas por pessoas, por espíritos, encarnados ou não, bastante distanciados, né, do projeto de evolução da Terra, que querem mais é a bagunça, que querem mais é os sistemas se impondo. Sistema bélico, farmacêutico por um lado, pecuarista, capitalista, óleo e gás, mineração, enfim, que querem que tudo continue como está ou até piore dentro de um regime de opressão, de exploração. Essa aqui é uma frase legal que eu encontrei por aqui, que diz que, tá em francês, que é uma campanha de uma fundação francesa muito bacana, que diz que ninguém morre de amor. Está ali em letras brancas, né, grandes, e em vermelho, bem ruinzinho de se enxergar embaixo, está escrito, mas se morre de indiferença. E essa indiferença é que faz com que não tenhamos a atenção devida para a poluição que geramos aqui, materialmente, a poluição que geramos mentalmente e a poluição que continuamos a gerar no lado de lá, da matéria. Gente, penúltimo slide que fala sobre o consumo consciente. Isso aqui é o carro-chefe do Trigueiro. Ele fala o que é o consumo e o que é o consumismo. Por um lado, o consumo é o que realmente é necessário, sabe? É o que pode ser comprado, adquirido sem afetar a coletividade. Já o consumismo remete ao excesso, ao desperdício, ao desequilíbrio, inclusive de ordem material e moral. O consumismo é um desequilíbrio, segundo o Trigueiro, de caráter moral também. Isso é forte demais. Ele diz que ecologia e espiritismo denunciam, cada qual à sua maneira, as mazelas causadas pelo consumismo, tanto para a humanidade quanto para o planeta. E aí, minhas amigas, meus amigos, quer dizer, amigos, de novo, só tem eu do gênero, da raça masculina aqui, né? Isso aí já era um problema ao longo do ano passado, né? Gente, eu vou fazer uma campanha para atrair a turma aqui, né? Puxa vida, que vergonha alheia. Mas vamos lá, vamos em frente. Ao longo do ano passado, dos nossos estudos, a gente foi criando uma planilha com os pontos em comum. Lembram dessa? Os pontos em comum entre espiritismo e ecologia. Então, assim, vamos fechar esse nosso reencontro, assim, reenergizante na noite de hoje, falando dos pontos em comum entre espiritismo e ecologia, palavras novas para novas ideias, ciências sistêmicas, sinérgicas, os dois, Kardec e Haeckel, cheios de habilidades profissionais e intelectuais, gênios. Os dois sofreram pesadamente com a maledicência, com a crítica, mas também foram reconhecidos em vida. Kardec e Haeckel, muitas encrencas com a igreja, quem não as teve ao longo da história. Obras que nasceram no mesmo período de tempo, ciências, as duas, ciências de experimentação e observação.
As duas ciências investigam as relações que sustentam a vida e dão propósito a ela. As duas têm uma percepção de conectividade com todo, com o universo. Ambos entendem a necessidade da lei de destruição para manter o equilíbrio. Destruição, lei de destruição, que fala o Livro dos Espíritos, natural. Ambos percebem os rastros de poluição, acabamos de falar, nos dois planos da vida. Ambos denunciam as mazelas do consumismo, em dois planos, podemos dizer. E ambos entendem a importância da biodiversidade, o que é um fato. Ambos realmente defendem a importância da biodiversidade. Todo o ecossistema está equilibrado de maneira perfeita, justa. O designer inteligente preparou isso tudo, Deus, de uma forma incrível, incrivelmente equilibrada, mas nós estamos a acelerar a extinção de inúmeras espécies, prejudicando a biodiversidade por conta do nosso consumo, por conta das monoculturas, da exploração mineral e por aí vai. Gente, era o que tínhamos para hoje. Foi um desafio imenso, resumido, que a gente falou muito ano passado. Poxa vida, nós geramos conteúdo, vocês geraram conteúdo, vocês trouxeram muita coisa, muita contribuição. Aqui não está nem 10% do que a gente falou. Ainda temos um bom caminho pela frente para concluir o livro do Trigueiro. E é isso. Eu quero... Já é meia-noite em Portugal, aí já é 3 horas a menos. Quero, assim, de coração, agradecer de novo o apoio de vocês, dizer que, assim, contamos com vocês, assim como vocês contam conosco, para a gente seguir nesse trabalho, seguir em frente, sem esmorecer jamais. Sermos as moscas incômodas que ficam perturbando a sopa dos nossos irmãos conservadores, dos nossos irmãos do deixa assim como está, deixa as coisas como estão, que estão bem, não vamos avançar tão rápido, não. Sejamos os teimosos. E aqui tem muita gente teimosa, tem 6 carinhas teimosas aqui que nos enchem de alegria. A chamada está quase no fim. Gente, digam uma palavrinha aí cada um, quem quiser se despedir, de coração. Muito obrigado. Só dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês.